Bom, vamos lá. Eu separei aqui alguns exercícios, tá? Como esse conteúdo de 3 capítulos dos princípios do eletromagnetismo, lei de Ampère, Maxwell, lei de Gauss, lei de Lenz, Faraday, etc. Como tem muita coisinha, assim, muito detalhezinho, e nesse contexto que a gente está, então eu estou separando um exercício de cada assunto, também lá na lista e também na atividade, vai ser um exercício de cada assunto, mais ou menos, para a gente ter uma visão global do que é esse eletromagnetismo, né? A gente não vai se aprofundar, em nenhuma temática, né? Mas dá para ter uma noção geral, tá? Então eu separei aqui 5 exercícios, vou passar bem rapidamente por eles, depois vocês podem usar os slides para olhar com mais calma, né? Então vamos lá. Primeiro, a condição inicial. Como a gente vai estar trabalhando sempre com sistema tridimensional, já que tem várias forças que são fruto de um produto vetorial e sistemas ortogonais, então é importante definir aqui um padrão para a gente trabalhar, né? Trabalhar com x, y e z como eixos, todos com origem comum, então OX, OY, OZ, e com os versores I, J, K, tá? Lembra então, o versor é um vetor de valor 1 na direção e no sentido de um determinado eixo, né? Então o versor I na direção do eixo X, o versor J na direção do eixo AY e o versor K na direção do eixo OZ, tá? Trabalhar com esses versores. Primeiro exercício então, ó. Exemplo 1, 27.1. Vou ler. Uma partícula com carga igual a menos 1,2410 a menos 8 coulombs, está aqui, se move com velocidade instantânea v, 4,1910 a quarta metros por segundo e menos 3,85 10 a quarta metros por segundo j. Então eu coloquei aqui um desenho meio simplesinho, né? Mas ela tem uma parcela da velocidade, uma componente da velocidade no sentido de i, positivo, e uma parcela negativa no sentido do versor j. Então negativo está para cá. Então essa é a velocidade da partícula. A pergunta é: qual é a força exercida sobre essa partícula por um campo magnético A de 1,40 Tesla no sentido I e B 1,40 Tesla no sentido K, tá? Então, tem aqui a carga, tem a velocidade, e pergunta qual a força que ela está sentindo se o campo estiver no sentido do versor I, com essa intensidade de 1,40. Então, aqui está o nosso sisteminha. O campo está no sentido de I, então estou colocando aqui. Minhas setinhas não ficaram tão perfeitas aqui alinhadas, mas vocês compreendem, né? Então o campo está orientado para cá. E a pergunta é: para onde estará a força? Então repare, tem vários detalhes interessantes para a gente notar, né? A força vai estar para baixo nessa partícula. Ela vai sentir uma força vertical para baixo, contrária ao sentido de K. Por qual motivo, né? Então é o seguinte. Primeiro, a componente da velocidade em x, essa componente aqui, não interfere na força porque ela é paralela ao campo magnético. Então ela não interfere na força. Como a carga é negativa, é uma carga de menos 1,24, etc., a força é contrária à regra da mão direita. Então também cuidado para não confundir, né? Se você usar aí a mão direita, orientar os dedos no sentido do campo magnético, o dedão no sentido da velocidade, que é ortogonal, que é perpendicular ao campo magnético, você vai ter uma força para cima. Só que como a carga é negativa, então a força é para baixo, né? E aí a gente calcula o módulo da força usando só a componente y da velocidade, que é a componente ortogonal ao campo. Tudo bem? Aí, sem segredo, para calcular o módulo da força, eu uso o módulo da carga, enfim. E aí, a força, ele pede... Bom, ele não pediu aqui módulo, direção e sentido, mas, enfim, se a gente usa a força aqui vetorialmente com todas as informações, então é negativo no sentido de K, né?
e com essa intensidade de 668, 10 a menos 4 newtons. Tudo bem? Sem segredos. Segundo exemplo, 2711. Uma área circular com raio igual a 6,50 centímetros está sobre o plano XY. Eu desenhei ela aqui, deixa eu ver, aqui. Então está aqui, uma área circular sobre o plano XY. Qual é o módulo do fluxo magnético através do círculo produzido por um campo magnético uniforme B 0,230 Tesla? E aí, A no sentido mais E, quer dizer, se esse campo estiver no sentido mais E, B, formando um ângulo de 53,1 graus com rotação a partir do sentido mais E, e C, no sentido mais Y. Então vamos lá. Tem o raio dessa área, calculo a área, porque eu vou precisar do valor da área para calcular o fluxo, né? Deixo já no sistema internacional, né? Não esqueçam disso. Então, fluxo de B. O fluxo, cadê? O B está aqui, né? No item A, o B está orientado mais E. Então está aqui orientado no sentido do versor K. Qual o fluxo? Bom, se a área está no plano XY e o B está no sentido de K, a orientação do campo é justamente perpendicular à área, então ele vai ser plenamente aproveitado, né? Fluxo de B, então, é B vezes A, ou seja, a intensidade do campo vezes a área, sem segredos, né? Então, 3,06, 10 a menos 3 Tesla metro quadrado, ou Weber, que é unidade de medida de fluxo magnético também, tá? Que equivale a Tesla metro quadrado, tá? No SI. No item B, e se o campo estiver formando um ângulo de 53,1 graus com rotação no sentido mais Z? Aqui é o seguinte, lembra como estava o campo aqui, né? O que é ele rotacionar 53 graus a partir do Z? Perceba que ele pode rotacionar para Y, ele pode rotacionar para X, porque é um sistema tridimensional, né? Eu posso interpretar aqui que esse 53 também é para a esquerda, ou para a direita, ou aqui para saindo da página, ou entrando na página. Então, eu preferi adotar o seguinte. Ele não informa se a rotação se dá no plano ZX ou ZY. Na prática, tanto faz, né, nesse caso aqui, porque a área circular... Cadê minha área circular? Está no plano XY. Então, eu adotei para resolver aqui uma rotação no plano ZY, para ficar mais fácil de desenhar aqui. Então, rotacionou 53 graus no sentido Y aqui, tá? No plano ZY. E eu coloquei no sentido horário também. A componente do campo em Y não vai fluir pela área A. Imagina aqui, né? Tem essa área. Se eu decomponho esse campo, uma parcela em Y, uma parcela em Z. A parcela em Y não flui pela área, né? Como é um vetor, só me interessa a parcela em Z. Então eu não vou colocar a parcela em Y no cálculo, só a parcela do campo em Z. E aí dá o módulo do campo vezes cosseno de 53,1, porque eu quero a componente aqui adjacente ao ângulo, né? Sem muito segredo, calcula também o fluxo com a componente Z, dá 1,84, 10 a menos 3 Weber, né? Se você reparar com o valor anterior, cadê? Aqui, tinha dado 3 vezes 10 a menos 3. E agora, deu quase 2 vezes 10 a menos 3. Então, diminuiu quase pela metade, né? Porque teve uma inclinação aqui de 53 graus, né? Certo? E o item C, se o campo estiver no sentido de Y, a gente já discutiu, se o campo todo estiver no sentido de Y, nenhuma intensidade desse campo vai fluir através de A. Então é zero, né? Certo? Terceiro exemplo. Uma partícula alfa, e aí exemplo do capítulo 28 agora, exercício 28.4, né? Uma partícula alfa com carga mais 2e
E aqui é carga elementar, né? E um elétron se movem em sentidos contrários a partir de um mesmo ponto, cada qual com uma velocidade escalar de 2,50 10 a quinta metros por segundo, conforme a figura abaixo, né? Então, essa partícula alfa tem uma carga mais 2e e o elétron tem uma carga menos e, né? O elétron está indo para a esquerda, partícula alfa para a direita, como se fosse uma desintegração aqui, bastante comum em átomos, em colisões, enfim. E elas saem com a mesma velocidade. Vou usar esse mesmo padrão de referência aqui, tá? Para a gente não se atrapalhar. Então eu tenho a velocidade do elétron menos 2,50 10 a quinta metros por segundo no sentido de J, então o J está para cá, o do elétron está para cá, né, conforme a figura. E a alfa está positiva em J, mesmo valor, mesmo módulo, né? Pergunta: determine o módulo, a direção e o sentido do campo magnético total que essas cargas produzem no ponto P, que está a 1,75 milímetros de cada carga. Então o ponto P está aqui, as duas cargas estão no mesmo ponto, né? Elas saem do mesmo ponto, então está numa distância de 1,75 das duas cargas aqui. Dá para lembrar daquelas imagens da carga gerando campo, né? Porque a pergunta é essa: qual o campo magnético gerado por essas cargas, né? Um elétron ele tem uma carga de menos e, então quando eles têm uma velocidade, ele gera um campo aqui ao redor. Partícula alfa também tem uma carga, quando tem velocidade, gera um campo magnético ao redor, circular, né? Um integral de linha lá fechada. Como calcular o campo aqui no ponto P? Calcula do elétron, calcula da partícula alfa e verifica os módulos, se eles são colineares, se eles são contrários em sinal, enfim, e aí avalia o resultado, né? Então vamos lá. O campo criado pelo elétron, ele é circular, e isso é importante, né? O elétron está aqui, ele não está aqui no meio desse círculo, né? Mas nesse ponto ele cria um campo como se fosse um cilindro, né? O campo é mais intenso quanto mais próximo do elétron, se for aqui perpendicular ao elétron, você tem um campo mais intenso. Quanto mais distante para frente e para trás, menos intenso. Assim como, quanto mais aberto o raio, também menor a intensidade do campo. Mas reparem, não sei se dá para usar a imaginação assim, mas em volta do elétron aqui tem campos circulares que vão para o infinito, para frente e para trás também. Então tem infinitos cilindros de campo, que vão reduzindo de intensidade quando se afastam tanto para frente e para trás, quanto para cima e para baixo, aqui, aumentando o raio, né? Então, esse campo gerado pelo elétron aqui, ele tem que sentido? Também dá para usar aquele princípio da mão direita, só que aqui no caso, se o dedão, eu acho que eu não coloquei essa figura ali, mas enfim. Imagina que o dedão é a velocidade do elétron, né? Polegar, chamando de dedão, coisa feia, né? E os outros dedos, se você deixar eles curvados, eles formam esse campo ao redor aqui, né? Só que com a mão direita vale para a partícula positiva. O elétron ele tem carga negativa. Então você tem que inverter. Então o sentido do campo é esse aqui, né? Para fora da página aqui, tá? Não para dentro da tela do computador, mas para fora, né? E aí eu posso calcular como a distância até o ponto é 1,75 10 a menos 3 metros. Uso a equação lá que a gente já demonstrou, μ0 sobre 4π, usando o seno de 40 aqui, porque é de 140 para 180, né? Falta 40 aqui. E eu tenho esse valor de 0,84 10 a menos 15 Tesla. Lembrando, se alguém está esquecido, o coeficiente de permeabilidade magnética ou de permissividade elétrica tem lá nos apêndices do livro, né? A carga do elétron, enfim, massa do elétron, tudo mais. Então 0,84 10 a menos 15 Tesla. E no caso da partícula alfa, como que é o campo que ela está gerando, esse super cilindro aqui abstrato? Bom, ela também está gerando um campo circular aqui, usando a regra da mão direita. Como a velocidade dela está para direita, aqui no sentido mais J, então também dá um campo virado para o mesmo sentido do elétron, né? Então o campo gerado pela partícula alfa está para cá também. Faço o cálculo dele usando a carga da partícula alfa, etc. Dá 1,68 10 a menos 15. Como os dois são vetores orientados para o mesmo sentido,
basta somar os dois e eu tenho que o campo magnético no ponto P, lembrando aqui de novo, o ponto P é um ponto no espaço não dotado de inteligência, né? Então ele não sabe, tem um campo aqui do elétron, tem um campo da alfa, não, ele sente a resultante, como qualquer corpo físico. E o campo resultante lá, a soma desses dois, 2,52, 10 a menos 15 Tesla em I, né? No mesmo sentido de I. Exemplo 4. Exercício 28,35. No interior de uma curva fechada existem diversos condutores. Então vamos lá, cada exercício é uma temática diferente, né? Aqui a gente estava falando de lei de Ampère, carga gerando campo, etc. Aqui também lei de Ampère. Né? Mas lembra lá, no interior de uma curva fechada existem diversos condutores. A integral de linha BdL em torno da curva é igual a 3,83 10 a menos 4 Tesla metro. Então essa integral de linha, somando o campo que percorre essa linha ao redor desses condutores, dá 3,83 10 a menos 4 Tesla metro. Pergunta A. Qual é a corrente total que passa nos condutores? Primeiro, eu não sei quantos condutores tem, mas eu sei que numa linha fechada, o campo total que ultrapassa essa linha ali, que exerce intensidade nessa linha, é fruto da soma das correntes internas a essa linha fechada. Então eu posso, lembrando disso aqui, né? Então, independente de quantos condutores eu tenho, a integral é μ0i. Então, como eu já tenho o valor da integral, pego μ0 lá, o coeficiente é 4π 10 a menos 7, né? Então, eu tenho uma corrente interna de 305 amperes. Tá? Essa é a soma das correntes que passam internamente a essa curva, que eu não sei quantos fios tem, enfim, não importa. Item B. Se você fizesse a integral percorrendo a curva em sentido contrário, qual seria o valor da integral? Então aqui, por exemplo, eu peguei uma figura de outro exercício, não tem nada a ver, mas eu posso fazer essa integral num sentido horário ou num sentido anti-horário. E como o campo depende, né, se eu vou somando para um lado ou somando para o outro, vai depender o DL pode estar no sentido contrário do B, né, já que o DL é um vetor e o B é um vetor. Então, quando eu inverto o percurso aqui, eu inverto o DL. Então, acaba que eu vou ter uma integral com sentido contrário, negativo, então aqui. Tá? Vale lembrar também que a gente não explorou muito isso, mas enfim, se você tem um fio dentro aqui dessa área, todo o campo que ele gera aqui com a regra da mão direita, essa regrinha aqui que eu queria usar no exercício anterior que eu falei do elétron e da partícula alfa, né, usando a mão dessa forma aqui, os dedos aqui como campo magnético e o dedão, o polegar, como corrente, né? Esse fio aqui, por exemplo, que tem uma corrente 3, ele está gerando um campo aqui no sentido anti-horário, que vai ser sobreposto a essa linha L inteira aqui. O I1 também, agora o I2 está no sentido contrário. Se eu tiver se eu for somando o ângulo aqui 10 graus, 20 graus, 30 graus no sentido horário, eu vou ter 2π ao redor, né, ao final da integração. E se eu for somando no sentido anti-horário, eu vou ter menos 10 graus, menos 20, menos 30, enfim, eu vou ter menos 2π no final da integração. Se um desses condutores estivesse fora, e eu fizesse a partir do ponto de vista de um fio externo a essa linha, essa soma, tanto faz indo para um lado ou indo para outro lado, ia dar zero, não ia dar 2π, porque um fio externo ia dar uma volta aqui para fora de, tanto faz começar de um lado, terminar de outro, ou começar do outro, terminar de um, eu ia ter um percurso muito além dessa curva, que faria ser independente para um lado ou para o outro. Mas como aqui os fios são internos, causa essa diferença na integral de linha. Tá? Último exemplo, exemplo 5 do capítulo 29.
Então aqui sobre lei de Faraday, né? Então assim, uma bobina retangular plana. Então lembra, uma bobina retangular plana, eu desenhei aqui, até gostei do meu desenho, com 50 espiras, eu não desenhei 50 espiras, obviamente. Possui dimensões de 25 centímetros por 30 centímetros. Aí aqui eu já calculei a área, né? 25 centímetros por 30 centímetros dá uma área de 0,075 metros quadrados. Ela está em um campo magnético uniforme de 1,20 teslas. Tá aqui, coloquei em módulo, né? Porque eu não tinha adotado o eixo ainda aqui. Com o seu plano no sentido paralelo em relação ao campo. Então o que significa isso? O plano da bobina está no sentido paralelo com relação ao campo. Tá mais ou menos isso aqui, né? Tá. O plano da bobina está paralelo ao campo. Em 0,222 segundos, ela gira de modo que o seu plano fique perpendicular ao campo. Ela, a bobina, né? Então, em 0,222 segundos, ela gira e fica assim, né? O campo continua horizontal, mas agora a bobina girou. Pergunta A. Qual a variação do fluxo magnético através da bobina produzida por essa rotação? Variação do fluxo? Então, sem muito segredo. Olhar para primeira situação. Fluxo é paralelo à bobina, então ele não atravessa as espiras. Se ele não atravessa as espiras, é zero. Depois dela rotacionar, ele chega no máximo de inclinação para atravessar essas espiras, né? A área das espiras. Então chega no máximo. Aliás, aqui não é variação. Aqui deveria ter ficado só o fluxo de B, mas não a variação, tá? Então o fluxo do campo em T igual a zero é zero. O fluxo de B, esquece esse delta, tá? O fluxo de B em T igual a 0,222 segundos é B vezes A, que é 0,09 Weber. Por espira, porque eu calculei a área aqui de uma espira, 0,075 metros quadrados, vezes o campo de 1,20 teslas. A bobina tem 50 espiras, então eu vou multiplicar 50 áreas aqui. Então dá 4,5 Weber. Importante, tá? Eu fui copiando as fórmulas aqui, esquece esse delta aqui, esquece esse delta, tá? Enfim, aqui no final, na verdade eu poderia ter deixado esse delta, né? Porque como no começo é zero, a variação depois dá 4,5, mas enfim, espero que vocês não tenham se confundido aqui com essa minha notação. Item B. Determine o módulo da força eletromotriz induzida média na bobina. Cadê? Módulo da força eletromotriz induzida média na bobina durante essa rotação. Por que ele pede o valor médio? Para a gente poder usar um ΔΦ e ΔT e não integrar um dφ dt de acordo com a variação, se for uma variação senoidal, enfim. Então ele pediu a média, então a gente... Opa, cadê meu filho? A média é um ΔΦ ΔT, via de regra é negativo, por conta lá da lei de Lenz, né, e também da inércia eletrodinâmica, mas como ele pediu o módulo, então 20,3 volts. Tá. Beleza? Então é isso, bons estudos aí, boas festas, cuidem-se, e a gente se vê, entre aspas, nas próximas semanas. Um abraço.